Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e esse é o Zona Darkinha. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar notificações já no início do vídeo, porque eu sei que você vai esquecer. Esse bonitão é Shirin Bembe, ele escreveu esse ensaio, né? Ele que nasceu em 57. E é um historiador camaronês, também filósofo e cientista político, que tem muitas contribuições com o que a gente chama de estudos pós-coloniais, tá? E o ensaio de hoje, ele é bem pequenininho. Deixa eu mudar aqui. Esse é o nosso ensaio, Neuropolítica. Nosso ensaio que a gente vai estar lendo hoje. Bem pequenininho, 2 sentadas você lê. E esse aqui, que é mais denso, a Crítica da Razão Negra, também do Achille Mbembe. Gente, esse ensaio ele trabalha pelo aspecto da soberania da morte, tá? Que basicamente é quais sujeitos ditam quais outros sujeitos devem morrer. Quem tem direito à vida e quem tem o dever de morrer. Isso passa por diversos aspectos, onde o racismo é tratado pelo autor como a maior tecnologia que existe, porque perpassa todas as camadas possíveis, tá? O racismo é uma tecnologia que ela intersecta várias camadas de campos de saber, de estudo e sujeita sempre a pessoa que é determinada como não branca, como inferior, onde a pele retinta está ali no último degrau de sujeição, tá? Então, basicamente, a necropolítica consiste nisso, sendo que a gente vai ver mais para frente como as pessoas brancas pobres também são vitimadas pela necropolítica, diferentemente de uma pessoa negra, sim, mas continuam numa posição de sujeição, porque o aspecto de classe, né, é o grande diferencial quando se parte de brancos. Quando se partem de pretos, passa pelo aspecto de raça, né, que é um conceito criado por brancos, por europeus, para determinar quais povos poderiam ser sujeitados a condições irracionais, condições degradantes de vida. Então, a gente tem sujeitos brancos, que representam a hegemonia europeia, se autodeterminando enquanto fontes de todo saber, do conhecimento, da consciência humana, ao mesmo tempo que diz quais povos, quais outros sujeitos não são humanos. Então, a gente tem essa invenção dos conceitos racistas, né? Que tiveram aí sua validação pelo racismo científico também, pelo iluminismo e por outros campos do saber. Então, essa autorrepresentação como fonte única do saber, tá? Da inteligência, da cultura, da beleza, e ao mesmo tempo que esse sujeito se autodetermina assim, ele determina que o outro não é, né? Então a gente tem a Sueli Carneiro falando do não sujeito, né? Esse ser que não é sujeito. Por quê? Porque não é branco. E a gente tem que pensar no aspecto também de colorismo da escala Pantone. Quais sujeitos estão mais próximos de ser? Mais sujeito que outros, por causa da tonalidade da pele, dos seus fenótipos, né? E aí depois, mais à frente, passa pela recorte de gênero também e recorte de classe, tá? Mas digo-lhe já para te desmistificar que não existe democracia racial no Brasil. A primeira coisa que é notada quando você chega em algum lugar é o seu fenótipo. Aqui a gente tem a soberania da morte, né, onde o autor ele intertextualiza com Hegel, né, dialética do senhor e do escravizado, e como essas dinâmicas de poder determina a vida de quem é colocada em risco, né? Quem está ali para se fuder, quem está ali para morrer, o que ele chama de corpo-morte, né? Porque o corpo-morte é o corpo do escravizado. A gente tem que pensar que, para a gente pensar pós-colonialidade, a gente tem que pensar colonialidade. Para a gente pensar
Por que o capitalismo é uma bosta? A gente tem que olhar o protocapitalismo, porque todo aspecto de colonialidade foi o que permitiu para que o capitalismo tivesse sucesso, porque só quem tem sucesso nesse sistema capitalista é a burguesia elite, não é mesmo? Você que pensa que você vai alcançar algum sucesso, notícias para você, continua aí acompanhando o vídeo que você logo vai se encontrar, isso é muito bom. E aí, gente, essa soberania da morte, ela se manifesta não na superação da morte, mas na capacidade de infligir a morte, de definir quem é dispensável. Então, basicamente, é você olhar para uma pessoa e falar: essa aqui pode morrer. Só que isso não no aspecto individual, isso no aspecto de dominação, que a gente chama de imperialismo. E aí, para quem não está dentro desse conceito do que é imperialismo, o imperialismo é um sistema total de opressão, tá? É a fase final do capitalismo que muitos estudiosos falam. A gente teve o protocapitalismo com o colonialismo, com o sistema escravagista, depois Revolução Industrial, tá? Onde começou o capitalismo, entre muitas aspas, porque o protocapitalismo para mim já era capitalismo. E a gente está vivendo uma terceira fase, porque eu acho que a gente está passando por uma reforma tecnológica de avanço, onde muitas pessoas que tinham estabilidades em seus empregos, que tinham uma crença neoliberal de meritocracia, né, de que tudo é possível, tudo pode ser, só basta acreditar, essas pessoas estão passando também pela crise em suas funções de trabalho, porque no final todo mundo vai se fuder, tá maneiro? Então, imperialismo é a fase final onde está todo mundo fudido, tá? Não interessa o seu recorte, você tá fudido juntinho porque você é pobre. A gente tem o capitalismo, que é essa fase maléfica, doentia de transição que a gente está vivendo, a gente está beirando o imperialismo, que é o ponto de não retorno, e tem o protocapitalismo, e foi ali a fase colonial. Beleza? E aqui, gente, o autor, o Mbembe, intertextualiza com Batel, tá? Não sei pronunciar esse nome, então sinto muito, mas aqui não é sobre pronúncia, é sobre o papo reto. Então, Mbembe se inspira em Batel para explorar a dimensão do excesso, da transgressão e da despesa improdutiva no exercício do poder. Basicamente, o aspecto de sujeição completa do indivíduo, né? De etnias, de povos. A soberania necropolítica não se limita à gestão racional da vida, que é biopolítica, conceito de Foucault, mas se manifesta também na produção da morte e na aniquilação, que são vistas como uma forma de despesa ou sacrifício de vidas consideradas sem valor. Então, você tem determinados grupos sociais, meu Deus. Sendo assim, gente, quando Mbembe está ali intertextualizando com Batel, ele está ali preocupado em saber, em revelar a face mais brutal e irracional do poder, que é exatamente o imperialismo, né? Essa despesa de vidas. Quais vidas são dispensáveis? Quais etnias, povos, sujeitos sociais são dispensáveis? Quais vidas podem ser exauridas até a completa aniquilação daquela pessoa, seja porque ela vai morrer mesmo, literal, seja porque essa pessoa vai sucumbir, vai ter algum tipo também de conduta que vai levá-la à prisão. E a gente sabe que o poder ele funciona de maneira diferente para sujeitos diferentes. Então, se você tem um recorte de classe e raça que te privilegie, não vai ser o mesmo benefício que uma pessoa como eu vai receber, tá? Em contexto prisional. A gente sabe que isso funciona. Essas microesferas de poder, ali, né? Por exemplo, sistema carcerário. A gente tem uma população negra
que está ocupando esses espaços em quase mais de 80%, quase 80% da população carcerária negra. E a gente está num país onde o primeiro país fora de África que é o mais negro que tem é o Brasil. Então, a gente tem que trazer esse recorte racial para as nossas teorias, né? Tudo que você estuda, você tem que trazer o contexto de raça, sim. A raça é um conceito criado pelos brancos para determinar quais povos e sujeitos poderiam ser ali exauridos, tá? Massacrados, roubados, estuprados, tá? Sendo que, fenotipicamente, todos nós somos diferentes. E a gente tem nome para as etnias, né? Então, eu falo assim, basta a gente renegar o conceito de raça que acaba o racismo, é uma mentira. Eu não tenho como sofrer menos de racismo, eu chegando numa loja e falar, mas você tem que me tratar bem, porque eu sou sua cliente. Não, porque no olhar, no poder, na hegemonia, tem esse recorte. Você é uma mulher preta, você merece ser tratada feito lixo. Isso existe. O racismo ele não vai deixar de existir se eu deixar de me autodenominar enquanto uma pessoa, uma mulher preta. Isso independe da condição financeira que eu tenho. Por que que o racismo é a maior tecnologia que existe? Porque você ter muito dinheiro, sendo uma pessoa preta, não significa que você vai sofrer menos opressão. Então, vamos seguir. Aqui eu trago um excerto do livro, né? O racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder na economia do biopoder. A função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Esse é um trecho da página 16. E aí aqui, para a gente comprovar que como a raça ela é vista acima, né? Esse conceito de qual corpo pode ser aniquilado e qual não, a gente tem o caso desse policial, que foi assassinado por outro policial. Por que será que a bala chegou no corpo dele? Porque é um corpo determinado à morte. O corpo preto, o homem negro, ele é determinado à morte. Então, não interessa a função, se você é policial, se você tem dinheiro. Numa situação de emergência, de calamidade, de impulso, que justifique o assassinato, vai continuar a bala encontrando um corpo preto. Aqui eu trago o mapa o Atlas da Violência, gente, com dados do IPEA 2025. Aqui a gente tem um recorte de gênero, certo? Por quê? Porque esse Atlas comprova que as mulheres negras estão mais sujeitadas a sofrerem violência doméstica, tá? E são as maiores vítimas de feminicídio. Então, isso não significa que as mulheres brancas não sofram feminicídio e violência doméstica. Ontem mesmo eu acabei de ver um caso de um homem que disparou mais de 60 socos na namorada no elevador. E usou lá as desculpas que ele tem, porque é um sujeito branco, homem branco. Então, qual o dispositivo que ele tem? Ele pode alegar um problema, um distúrbio, um CID. Ele pode falar que tem um transtorno, que ele tem algo, né? Mas quem tá com a cara deformada é a moça. Então, assim, mulheres, só pelo gênero mulher, elas estão sujeitadas a sofrerem com o machismo, tá? Elas sofrem essa violência real, dado. E aqui, quando a gente intersecciona com o dado raça, as mulheres negras sofrem mais violência doméstica do que mulheres brancas. Inclusive, são as mais vitimadas no feminicídio. E se eu for fazer um outro recorte, que é de gênero, as mulheres trans
são também maiores vítimas de violência, né? Lembrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e que a estimativa de vida das pessoas trans é até 35 anos. E tem essa coisa também, quando a gente vai para o recorte do subrecorte, porque a minha intenção aqui é você olhar pelas camadas, como se fosse uma aula, uma grande cebola. Se você vai para o recorte mulher, gênero, raça e questão da sexualidade, e gênero, se é trans ou não, sexualidade, LGBT, ali, porque uma pessoa trans pode ser lésbica e pode ser uma trans hétero também. Trans é quando eu não me identifico com o meu corpo biológico, né? Mas não é uma questão de identidade ou aí decidir mudar, não é isso, gente. As pessoas trans passam por muita dificuldade, principalmente questão da família, tá? Então, é um outro recorte e que determina também quais corpos estão ali mais validados que outros. Se a gente for para o recorte transgeneridade, a gente tem também a questão de classe social, porque quem pode fazer uma feminilização facial é quem tem um recorte de classe acima. E geralmente a classe alta ela é branca, tá? Por um contexto histórico. A gente não tem como renegar a história aqui. Nessa parte, gente, né, que o poder e ocupação colonial na modernidade tardia, Mbembe vai relacionar com o conceito do princípio da exclusividade recíproca, tá? É... Então, basicamente, inspirado em Fanon, Mbembe ele vai descrever como essa lógica de ocupação colonial e necropoder funciona na sociedade. Então, ele faz uma divisão, que é a divisão radical, que é através do território. Então, se a gente for pensar nessa divisão radical, a gente tem territórios determinados onde há total impunidade, onde há de fato a necropolítica escancarada, que são que as periferias, subúrbios, favelas, né? Se a gente for olhar no contexto global, a gente tem Gaza, né? O território em si é ali, ó. Ali, se você mora ali, você pode morrer. Isso é uma face do necropoder. A gente tem também a inimizade e desumanização, né? Porque o colonizado, ele já é sistematicamente desumanizado. E quando a gente fala assim, colonizado trazendo para um aspecto é, da modernidade ou pós-modernidade, a gente está passando por um recorte de classe. Hoje em dia o colonizado é a classe baixa, né? Então, quem é visto como inimigo, e sempre trazendo de novo, quem é visto como inimigo número um é o pobre, sim, mas dentro da classe pobre, classe raça, entra também. E a gente sempre tem que trazer lá a memória do que aconteceu com o policial. Por que que ele foi vitimado? Por uma coincidência, né? Um caso isolado. Mas, de novo, e se fosse um morador da comunidade, que fosse um morador preto? Será que teria vazado dessa forma? Será que não teriam tentado encobertar, como tentaram fazer aqui no Santo Amaro, que mataram um rapaz e depois tentaram criar um falso álibi, falando que ele tinha envolvimento e ele não tinha. Por quê? O contexto preto favelado. Então, coincidentemente, balas perdidas e balas achadas têm sido encontradas mais em corpos pretos, tá? Coincidentemente, mulheres com recorte de raça, o marcador racial negra, isso inclui mulheres pardas são negras, então para com essa maluquice de parditude. Mulheres pardas são negras
e mulheres pretas retintas também são negras. Quando a gente cria discurso de partitude, a gente está dividindo já uma sociedade que foi lobotomizada por um discurso de democracia racial, de que todos somos iguais quando não somos. Então, é importante que a gente interseccione aqui todos os recortes, tá bom? Aí a gente tem o aspecto do controle absoluto, né? O poder colonial controlando rigidamente esses espaços que são legitimados para a morte, né? E também controlando o movimento das pessoas. E também o último aspecto, que é a decisão sobre a morte. Então, que permite que o poder soberano determine quem vive e quem morre. O poder soberano, Estado, força estatal, governo, leis, tudo passa por esse recorte. Senão a gente também não teria uma população carcerária que é majoritariamente negra, certo? Se a lei funcionasse para todo mundo, se a lei não protegesse o burguesinho do Porsche, né? O jovem que teve um delírio e matou ou tentou vitimar a namorada, né? Então, quem é criminoso? Quem é inimigo público número um? Esse aspecto da decisão sobre a morte também é da precariedade constante, né? Então, se uma pessoa ela mora numa periferia, ela não tem qualidade de vida, ela mora numa favela, ela mora numa casa de pau a pique. Como é que essa pessoa ela pode pensar em estudar e mudar a sua vida se ela não tem as necessidades básicas dela satisfeitas? Ela não tem um lar decente, ela não tem uma noite de sono de qualidade, ela não tem alimento. O Brasil ele saiu de novo do mapa da fome essa semana, né? Entrou em 2021, saiu agora, recentemente. Então, isso tudo tem a ver com o necropoder. Isso tudo tem a ver com a instrumentalização do racismo também. E mais uma vez, é importante que a gente trabalhe questões raciais, porque a gente vem de um país com um contexto histórico de colonização que diz que aqui não teve, que não tem nenhum problema, porque a gente não tem problema de discriminação, né? Somos todos humanos, isso não existe. A gente está vendo que há humanos mais humanos que outros. Aqui eu vou trazer um trechinho dos Condenados da Terra, do Francis Fanon, que diz o seguinte: a cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem, pouco importam onde ou como. É um mundo sem espaço, os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome, fome de pão, de carne, sapatos, carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada, uma cidade ajoelhada. E quando o Fanon fala isso nos Condenados da Terra, ele está trazendo essa territorialização, ele está localizando onde essas pessoas sujeitadas a esse olhar perverso colonial, né, que é reflexo até hoje. Onde essas pessoas estão localizadas, né? Aqui no Brasil a gente tem as periferias, as favelas, né? E quando a gente vem para o Rio de Janeiro, essa foto aí é por cima da Rocinha, que é a maior complexo de favela da América Latina, né? A Rocinha, ela tá ali entre dois bairros nobres, né? Ela tá entre São Conrado e tá também entre a Gávea. Então você vê muito bem esse aspecto da, dos prédios de luxo, de toda aquela ostentação urbanística de limpeza urbana, né, onde tudo funciona. A cidade onde tudo funciona é embaixo, onde os serviços chegam. Agora, na Rocinha, gente, é onde o Estado não chega. É onde não chega uma luz decente, uma água. E é onde os corpos são ali validados para esse necropoder.
É onde o Estado chega com força, nesse sentido de coerção, né? Sentido da imposição da força. E aí a gente termina com o epistemicídio, que, puxando a gente no processo histórico, quando falando no contexto da colonização, né, e também da catequização, também é epistemicídio, porque as populações africanas e indígenas passaram por epistemicídio, né? A população indígena catequizada até hoje, sofrendo com isso, com a aniquilação do seu espaço, sendo dizimadas porque o avanço do agronegócio, né? A exploração desenfreada, que quer simplesmente aniquilar aquela população porque ela mora ali. E quem tem o dono do dinheiro, o dono da terra, que se considera dono da terra, pode aniquilar aquela população ali. Isso é um processo de epistemicídio também, de necropoder, né? Mas o epistemicídio ele se passa pela negação do nome. Então, quais etnias se mantiveram com o nome, com o sobrenome da sua etnia correspondente? A língua, a colonização pela língua. Então, se a gente for para o contexto em África, que teve esse ponto de não retorno, né, onde as pessoas escravizadas viam para nunca mais as suas famílias e eram colocadas num porão do navio negreiro, você teve ali populações de linguagens diferentes, de línguas diferentes, que às vezes eram até inimigas entre si, vindo todo mundo para cá, para as Américas, porque não foi só para o Brasil, certo? E aí teve essa violência linguística, porque eles também não conseguiam se entender. E a imposição de uma única língua como a certa, que é a língua portuguesa, que é a língua do colonizador. Então teve também a imposição da língua para os indígenas e os escravizados que aprendessem se conseguisse aprender, né? Que a real é essa. Tanto que a gente tem marcadores linguísticos que são herança, por exemplo. O português, que é trocar o L pelo R, bicicleta, Flamengo, que é o fenômeno linguístico que acontece no Brasil, é uma herança desse tempo, desse marco linguístico. Porque nas linguagens, não tenho certeza se é a linguagem banto também, não tinha esse marcador do L. Era o R, não era o L. E como isso perpassou ao longo do tempo. Então, epistemicídio, ele também inclui quando você fala que uma cultura é menor que a sua, e brancos, eles são mestres em fazer isso. Quando você fala que determinada população não possui inteligência, reafirmando com racismo científico, isso também é epistemicídio. Então, você está percebendo que perpassa por muitas camadas e ali o racismo está sendo utilizado como uma tecnologia que permite a perpetuação da supremacia branca ao longo da história. E é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês hoje. Né? É uma sujeição tão grande que coloca aquelas pessoas com aqueles marcadores fenotípicos como um mal absoluto a ser combatido. E isso passa, o fenótipo também passa pela cor de pele. Porque tem uma determinada apaziguação, se eu posso usar essa palavra, não sei nem se existe, mas se torna mais brando à medida que você vá se embranquecendo. E vá se embranquecendo passa pela pigmentação mesmo. Isso é muito doido, isso é um fenômeno social. Fechando, né? Tem esse elo territorialização, desumanização, controle e vigilância e arbitrariedade sobre a vida. Arbitrariedade sobre a vida, decisão de quem pode viver e quem deve morrer, controle e vigilância, que perpassa pela força de coerção também do Estado, tá?
pelas escritas das leis, por exemplo. Você sabia que as pessoas analfabetas, que eram majoritariamente negras, população preta incluindo pardos, tá? Não vou usar esse termo pardo, eu acho ridículo. População negra e indígena foi analfabeta por um longo período da nossa história. Isso teve um propósito. Essas pessoas eram proibidas de votar. Sabe quando que isso mudou? Em 86. E foi validada pela Constituição de 88. Então a gente teve aí por anos uma política de controle de quem poderia exercer seu direito de ser cidadão. Não é nem poder, é apenas ser cidadão, porque você é uma pessoa humana, né? Mas o racismo é uma tecnologia tão grande que ela perpassa todas essas camadas que a gente citou aqui. E isso não significa que pessoas brancas não sofram por morarem também nesses territórios, sofrem sim. Mas a conscientização racial ela é essencial porque durante muito tempo aqui no nosso país a gente teve a política eugenista que foi é, refinada, tá? Vindo lá da Itália, no processo do fascismo italiano, ela foi trazida para cá por intelectuais da burguesia, por burgueses, e começaram esse processo de refinamento do racismo aqui. Então, olha que contradição, a gente é o país mais negro fora de África que não se reconhece enquanto sendo preto, sendo que a maior parte da nossa população é preta, isso eu estou incluindo mestiços, e todo esse conceito de raça criado por brancos e ao mesmo tempo se misturando, ao mesmo tempo que o branco racializa outros, eles não se racializam, ao mesmo tempo que eles criam métodos de se autoproteger, que ali abarca o pacto narcísico da branquitude, porque no final é isso, né? Trazendo a Cida Bento para cá. No final vira um elo de proteção entre pessoas brancas, eles racializam os outros e não se racializam, eles são neutros. Pontos neutros que podem absorver, explorar e massificar todos os outros. Sendo que contexto capitalista, as pessoas brancas pobres também são vitimadas pelo aspecto social. Por quê? Porque moram nesses territórios, né? São desumanizados que moram também nesses territórios. E a gente teve uma política de refinamento do racismo, de embranquecimento da população, tá? Onde se previa que em 100 anos a população estaria clara. Esse fortalecimento de políticas imigratórias de imigrantes europeus, tá? Mais especificamente porque os japoneses, por exemplo, eles não eram bem-vindos aqui não, porque eles não correspondiam ao determinante europeu do que é a hegemonia. Então, como é que racismo não é uma tecnologia? E você tem essa arbitrariedade, que não interessa o seu poder social. Você, pessoa preta, que você está com dinheiro, você está achando que não sofre racismo porque você tem dinheiro, é de direita. Meu amor, você continua sendo uma pessoa preta. Você vai sofrer racismo, sabe por quê? Você nunca vai ser um branco. Você nunca vai ser um branco de sangue azul. Porque no final, a gente está falando disso. Esse domínio imperialista que a gente está caminhando, ele mantém a manutenção de determinadas pessoas, indivíduos ali no poder desde sempre, que é quem explorou todo mundo desde sempre. E é por isso que eu estou trazendo essa aula aqui, essa tentativa. E
É um conteúdo que deu muito trabalho para ser feito, gente. Eu demorei um tempinho, por isso que eu dei uma sumida. Eu peço mais uma vez, vocês curtam, comentem, compartilhem, ativem a notificação, tá? Quem quiser me enviar Pix, eu aceito também, de bom grado, tá? ozonadarkin@gmail.com no Pix. Lembrando mais uma vez, não é a primeira vez que eu estudo necropolítica. Eu andei estudando já tem um tempo, desde a pandemia, que eu estudo o Achille Mbembe também, o Fanon e vários outros autores que corroboram muito para a minha formação enquanto pessoa, acima de tudo, né? Não só como acadêmica. E eu peço também a contribuição de vocês. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma questão para você, deixe nos comentários. Se lembre de respeitar sempre, tudo mantendo na linha do respeito, né? Fale com os outros como gostariam que falassem com você. E eu vou encerrar aqui. É a última vez que eu tô gravando esse vídeo, espero eu. Então, me segue aí para mais. Um beijo. Tchau, tchau.